Palavra de ressurreição. Quando Lázaro, que era amigo de Jesus, andava muito com Jesus naquele tempo, e aí tinha sua irmã Marta. Ele teve uma enfermidade, mas a enfermidade não era para a morte. Mas Marta, ela não acreditava que aquela enfermidade era para a vida, era para a ressurreição, era para a glorificação do nome do Senhor. Então ela ficou naquela perturbação, achando que o irmão dela já estaria morto, que ele não ia mais viver e nem ia ser ressuscitado. Mas essa palavra fala da ressurreição, porque o Senhor disse: eu sou a ressurreição. Ele era a ressurreição, e aquela situação que aconteceu naquele tempo com Lázaro foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. Glória a Deus. Porque naquele tempo tinha que haver milagres para que o dia de hoje fosse contado, para que as pessoas viessem crer. E mesmo em certas situações de enfermidade, a gente ainda tem solução. A gente ainda pode clamar, porque a palavra mesmo fala. E quando a gente vai clamar, Ele vai nos responder. Porque quando nós temos determinação e cremos que Deus vai fazer, naquele tempo, aquela irmã dela, ela não acreditava que o Senhor poderia ressuscitar Lázaro. Lázaro já tinha 4 dias que estava lá naquele sepulcro. E o Senhor, Ele sabia tanto que no momento que Ele fosse voltar, Lázaro ia ser ressuscitado, que ele descansou. Porque Ele era o próprio Deus, Ele era a ressurreição. E Ele sabia que quando Ele chegasse naquele local, o milagre ia acontecer. Glória a Deus. E aí Ele foi para o lugar onde Lázaro estava, em Betânia, e disse: Lázaro, saia para fora. E aquela multidão que estava lá do lado de fora, até a irmã dele, chorando muito, Marta: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí ele foi, quando ele botou Lázaro para ressuscitar, ele disse: eu sou a ressurreição. E Lázaro foi ressuscitado. Mas naquele tempo ele foi ressuscitado para a glória de Deus, que não é do tempo de hoje. Quantas enfermidades são para a morte. Mas quando nós acreditamos que o Senhor Ele vai fazer, Ele traz à existência aquilo que não existe. Você está de câncer, é uma enfermidade terminal. E para os olhos humanos, ela não tem cura jamais. Uma AIDS não tem cura, diabetes não tem cura, coração não tem cura para nós humanos. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação e crer que o nosso Deus, Ele vai trazer a cura, Ele traz a cura. Glória a Deus. Eu sou testemunha viva que meu marido, ele teve câncer. Ele teve câncer de próstata. E o câncer era maligno, não era benigno. E ele ficou aflito, eu também, mas o Senhor falou comigo: essa enfermidade não é para a morte. É para a glória de Deus, porque na época ele estava caminhando ainda, como ainda está caminhando, mas naquela época ainda menos ainda. E ele disse: eu vou dar cura. E eu coloquei aquela enfermidade nos pés do Senhor, e eu clamei, e eu confiei que Deus ia trazer a cura. Aleluia. Mas aquela cura, aquela enfermidade não foi para a morte, que ela poderia ter sido para a morte, porque ela era um câncer maligno. Mas Deus tem um propósito na vida do meu esposo. Glória a Deus, aleluia. E aí ele permaneceu vivo, porque ele ainda continua debaixo desse propósito. Glória a Deus. E a gente, quando tem um propósito debaixo da mão de Deus, a gente só morre quando o propósito é concluído, que a gente faz na terra o que o Senhor quer em nossas vidas. Porque nós na terra a gente veio a um propósito. A gente não veio por vir para passear, para se divertir, para curtir e esquecer o espiritual. A primeira ordem é o espiritual, para que as outras coisas se dê bem em nossas vidas. A nossa vida é difícil na presença do Senhor, porque a porta é estreita. Quando a porta
larga, você pode fazer o que você quiser, tá tudo bom. E aí essa irmã de